Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje, mês de outubro, dia 24, para dar meu depoimento com relação a essa data tão importante, tão significativa e tão incrível. O ano passado eu acabei engravidando, não era uma gestação planejada, porém Hannah foi muito amada, Hannah foi muito aceita na nossa família. Assim que a gente descobriu a gravidez, porque eu fui fazer um teste de farmácia e deu positivo. E eu não acreditei, falei, não, não pode, tem alguma coisa errada. Voltei na mesma farmácia, comprei outro teste de outra marca para ver se realmente estava certo e realmente confirmou a gestação. Não conformada, fui até o laboratório fazer o de sangue e, pasmem, deu positivo. Ao mesmo tempo foi uma emoção muito grande, porque imagina, a Isabela já estava com 9 anos e a gente estava iniciando o nosso espaço novamente e bastante trabalho, período matutino, vespertino e noturno, e foi aquela mistura de emoção, de alegria com preocupação e tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, os dias foram passando, a gente foi compreendendo. Já procurei o meu médico que tinha feito o acompanhamento dos meus outros filhos e assim a gente o fez. Fiz todos os exames que ele havia me pedido, as ultrassons, foi aquela coisa impactante e emocionante. Aí quando foi para descobrir o sexo também, a gente foi lá e apareceu que era uma menina e eu fiquei extremamente feliz, assim, por ser menina. Aí veio a escolha do nome da menina, então a gente estava pensando em alguns nomes, mas daí não dava certo, ou eu não gostava, meu marido não gostava, e deu que o meu filho Vinícius e a minha filha Luíse escolheram o nome de Hannah. Aí eu fiquei pensando, Hannah. Fui olhar o significado de Hannah e adorei. Significa ser graciosa de Deus. E falei para ele, vai ser Hannah. E ficou como Hannah. Dali em diante a gente começou a comprar roupinhas, mandar fazer plaquinha para pôr na porta do hospital e aquela emoção que não cabia no peito. Quanto a isso, minha gestação estava super bem, estava trabalhando, tudo normal, manhã, tarde e noite, não sentia nada, a não ser a ânsia, né? Muita ânsia eu tinha, mas fora isso, nada. Aí a gente foi fazer em agosto a morfológica, perto dos 6 meses ali, não, por volta dos 6 meses, não me recordo direito. E ali a gente levou um susto. Quando a médica passou para nós, ela estava com cisto na cabeça, 2 cistos na cabeça, com os rim esquerdo com uma dilatação bem expressiva. Então, em conversa com o nosso médico, ele falou para mim me tranquilizar, que de repente não seria nada, que conforme fosse desenvolvendo a gestação poderia sumir e que a gente ia ter um acompanhamento. E para isso ele nos pediu para a gente ir no Instituto da Mulher e Medicina Fetal lá em Curitiba. Então a gente seguiu as orientações dele, conseguimos uma consulta lá e fomos na mesma semana, se não me engano, para lá. Chegando lá, era numa sexta-feira, no dia 19/8, para ser atendidos, e quando o médico terminou de nos atender, que ele viu os movimentos, a mãozinha dela com os dedinhos sobrepostos, ela se mexia bastante, com baixo peso, o líquido amniótico estava um pouco alterado. Ele pediu para a gente aguardar ele na sala ao lado e a gente assim o fez. Chegando lá, ele pegou uma folha de ofício branca, uma caneta e começou a fazer alguns registros e colocou o número 80% para o 20%. Quando ele colocou isso aqui, eu corri os olhos e já me deu uma palpitação no coração e olhei para o meu esposo. E aí ele começou né, com todo jeito, para vir conversar com a gente, e eu falei, doutor, o que é que a minha filha tem? O senhor, por favor, me fale o que ela tem, porque eu quero saber. E o que é o que o senhor está colocando aí na folha? Aí ele ficou bem apreensivo e disse assim, olha, agora vocês estão me pegando, mas eu preciso falar para vocês. Tudo indica que a tua filha tem uma síndrome rara,
uma síndrome incompatível com a vida. Quando ele falou isso, eu não sei explicar para vocês o meu sentimento, porque foi uma mistura de emoção, como se dissesse, não tem nada disso, porque eu tava com a minha gestação super tranquila e nada disso não tá certo, né? Pensei comigo. Mas continuei ouvindo ele falar. E aí ele disse assim para nós: tudo indica que a tua filha tem a síndrome de Edward. Eu nunca ouvi falar sobre essa síndrome, nunca na minha vida. Trabalho com crianças com transtorno, né? Mas nunca tinha ouvido falar sobre a síndrome de Edward. E aí ele foi nos explicando que a grande maioria não chega a nascer por conta do baixo peso, por conta das malformações, e aí por diante. E aí a gente ficou sem saber, sem reação. E ele nos disse: se você realmente quiser confirmar que ela tem essa síndrome, você tem que fazer o cariótipo. E aí ele explicou todo o procedimento, como que era feito, o custo, tudo. E falou que se a gente quisesse fazer, ele abria a sessão para fazer no sábado. Então, naquele banho de água fria que a gente tomou, nós saímos do consultório meio transtornados, choramos muito no carro. E eu falei pro meu marido: eu não vou fazer esse negócio não, minha filha não tem isso, ela vai melhorar, Deus vai prover, vai acontecer algo de diferente ali e não vai ser preciso. Mas você sabe como é o coração, né? E antes disso ele falou assim: olha, não procure nada na internet. E o que a gente faz? Procura na internet. Chegamos no hotel e eu fui procurar na internet e me apavorei com tudo que eu vi ali. Fiquei bastante apreensiva, assustada. Liguei para o meu médico e disse assim: doutor, agora ele me deu essa opção, mas o que eu vou fazer? E aí ele disse assim: olha, Mayra, já que vocês estão aí, façam esse esforço, converse com o teu esposo e façam. Pode ser que não dê e a gente tenha que tratar de uma forma diferente, né? Aí pensamos muito, choramos mais um pouco e aí a gente foi. E marcamos, eles nos atenderam super bem, fizemos o dito do exame e dali 5 dias era para sair o resultado. E a gente não comentou isso com ninguém da família, porque era algo que assustava, a gente não entendia, não sabia como que ela poderia estar vindo. Ficamos bastante apreensivos e decidimos por não contar, até porque eu estava no 6º mês de gestação para 7º mês e trabalhando com as crianças, com toda aquela expectativa. Então a gente resolveu guardar para nós, buscar ajuda dos médicos que estavam envolvidos e assim a gente o fez. Voltamos para Caçador, muito abalados, mas a gente tentou manter o equilíbrio emocional, voltamos a trabalhar, a rotina normal. Eu sabia, porque o médico me explicou que comigo estaria tudo bem, eu teria que realmente sempre estar prestando atenção em todos os sinais, qualquer coisa que para nós, gestante, normal, seria insignificante, para mim poderia ser algo muito, né, mais delicado, digamos assim. Então, até que não saísse a resposta, a gente ficou aguardando e eu tentei blindar o meu emocional e continuei na mesma, trabalhando, fazendo tudo o que eu fazia. Passando-se o tempo, no dia que chegou o laudo, nesse dia nós não sabíamos ainda que estava para chegar. O meu esposo foi trabalhar em Videira, logo após o meio-dia, e eu falei para ele que eu ia para o espaço trabalhar. Quando foi perto da 1 da tarde, às 13 horas, o doutor me ligou e disse assim: Mayra, chegou o laudo. E infelizmente positivo pro T18, né, para a síndrome de Edward. Você quer vir aqui no espaço, no escritório, no consultório, olha. E eu falei: sim, eu vou. Liguei pro Rony e o Rony disse assim: não, me espere que daqui meia hora, 40 minutos eu estarei aí e eu vou junto com você não vai sozinha. E assim a gente o fez. Esperei ele, ansiosa, apreensiva, e aí a gente foi pro consultório do doutor. Chegamos lá, o doutor explicou para nós toda a situação, que era uma síndrome rara, incompatível com a vida,
que por conta das malformações ali que tinha, enfim, poderia ser que ela não chegasse até o final da gestação e que se a gente quisesse, nós tínhamos a opção de interromper judicialmente por conta, né, de não ser incompatível com a vida. E no mesmo hora a gente falou que não, que a gente ia prosseguir, que a gente ia até o fim, que a gente ia tentar até o último momento a vida dela. E a gente assim fez. Então, o nosso médico foi maravilhoso, nos deu todo o suporte necessário, emocional ali. A gente chorou muito, voltamos para casa, continuamos pensando, não vamos comentar com ninguém, porque primeiro vamos entender, vamos buscar outras ajudas, outras informações, e assim a gente fez também. Fomos para a internet descobrir o Grupo Garça, que é um grupo onde são uma equipe de famílias que tem a crianças com T18 e inclusive realmente muitas pessoas não conseguem levar a gestação até o final e acaba falecendo na barriga, enfim. Mas também a gente descobriu um ponto positivo que nos encheu o coração de alegria, que sim, que era possível sobreviver, que poderia ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe de médicos, né? Porque a gente precisaria esperar que ela nascesse para fazer o acompanhamento, para saber como que a gente ia lidar com todas essas questões. Então aquilo foi me dando um pouco mais de esperança, fui estudando, entrei em todos os grupos que possíveis, as pessoas que ali estavam davam um suporte gigantesco, de muitas famílias realmente que perderam seus filhos na gestação, outros a criança chegou a nascer, morreu com pouco tempo de vida, ou também tem episódios de famílias que têm filhos até hoje com 10, 15, 20, 30 anos, com toda uma equipe multidisciplinar ajudando e trabalhando, que a gente sabe que não é fácil. Era uma situação extremamente bem delicada, a gente não sabia como que estava a situação da Hannah. Eu aparentemente estava bem, não sentia dores. Ela foi um anjo na nossa vida, trouxe grandes transformações e entendimento do que ela veio fazer aqui na Terra. E a gente buscou tudo que vocês possam imaginar. Então a gente passou para o SUS, fiz a minha carteirinha lá de gestante, né? Aí eles nos encaminharam para Curitibanos. Lá em Curitibanos, quando a gente chegou e eu falei da síndrome, a médica já de cara olhou para mim e disse assim, vai se conformando porque eu tenho que te falar, talvez não consiga ir até o final. E eu fiquei muito chateada, assim, quando eu ouvi aquilo, porque eu falei, não, mas eu conheci grupos que a gente precisa acreditar, ela tem vida, ela vai conseguir sair dessa, ela vai poder nascer, eu vou cuidar dela, não importa de que maneira, se eu tiver que abrir mão de tudo que eu tenho hoje, do que eu faço hoje, eu vou fazer, porque é a minha filha. E eu não me concordei com aquilo. Voltei pro posto aqui em Caçador, conversei com a enfermeira. Ela me falou assim, olha, eu vou tentar te encaminhar para Florianópolis, que lá em Florianópolis tem o hospital da medicina fetal, então lá, quem sabe, eles consigam te ajudar. E lá eu fui. Graças a Deus não demorou muito para chamar e a gente foi chamado, a gente foi lá, fez todos os exames cabíveis, realmente confirmava-se a T18, feto pequeno, líquido amniótico alterado, o rim esquerdo com alteração. A única coisa que não apareceu mais foi os 2 cistos na cabeça, então isso também nos alegrou um pouco, porque talvez não afetasse tanto a parte neural dela, né? E aí a gente voltou para casa um pouquinho com mais esperança. Ela estava, apesar de ter a síndrome, desenvolvendo lentamente, mas estava desenvolvendo. Mas a orientação era: qualquer coisa que você sentir, que você achar que não tá legal, vai pro hospital, vai pro posto e procura saber o que você tem. E assim a gente fez. Então teve um período ali que eu não me senti bem, ela não estava mexendo e eu fiquei muito preocupada. E aí eu acabei indo pro hospital. Chegamos lá no hospital,
O meu marido ficou um tempo esperando, mas ele precisou descer para o trabalho e eu fiquei lá aguardando, né? Porque até então a gente ia no particular, antes de passar para o SUS, né? E quando a gente foi atendido, eu não tive a minha melhor experiência com esse atendimento desse médico. Então, assim, foi muito grosseirão. Tinha várias pessoas ali dos estagiários junto com ele. Não gostei da forma como ele me atendeu, da forma como ele me abordou. Eu não queria falar que ela tinha uma síndrome rara, simplesmente eu fui lá porque eu estava me sentindo desconfortável e porque ela não estava mexendo, e ele foi extremamente grosseiro nas palavras dele, que eu não vou mencionar tudo que foi que ele falou ali, enfim. Mas chegou uma hora que eu me obriguei a falar que eu tava ali, que eu não tava ali por brincadeira, que eu tava ali porque a minha filha tinha uma síndrome rara e que eu tinha sido orientada aos médicos que qualquer coisa eu tinha que procurar sim no hospital e ser atendida a qualquer momento. Aí quando eu falei da síndrome, aí ele sentou e falou assim pra mim: então não é aqui que você tem que estar, você tem que procurar ajuda no hospital onde eles possam te ajudar com essa síndrome rara. Eu falei, sim, mas eu já estou fazendo isso. Inclusive, eu já passei para o SUS, eles já me encaminharam para Florianópolis, a gente já foi lá na primeira consulta e temos outras consultas, era a cada 15 dias mais ou menos. E assim começou a nossa luta. Então, as pessoas, as famílias não sabiam, perguntavam o que tinha, falava, não, é porque ela está com no rim esquerdo, ela tem uma dilatação muito grande, está com baixo peso, o líquido amniótico alterado, e a gente tem que ir fazendo o tratamento, a gente não sabe o que ela tem ao certo, porque a gente não queria expor a nossa filha, expor o nosso sentimento, porque eu pensava ali, eu já estava sofrendo emocionalmente, e as pessoas não percebiam, porque a gente tentava manter o equilíbrio, e eu não queria entrar numa depressão profunda antes de ver o rostinho da minha filha, de saber que realmente ela teria a chance de nascer, porque era isso que a gente queria, que ela nascesse, que ela vivesse, que a gente pudesse, independente da condição que ela viesse, que a gente tivesse essa oportunidade de estar junto com ela. Então, por isso que a gente não comentou na época, né? E aí tinha pessoas que estavam ali acompanhando, que a gente conseguiu abrir o coração e nos ajudou muito emocionalmente. Eu sou muito grata e serei sempre muito grata. Se um dia elas assistirem esse vídeo, elas vão saber quem são elas, né? Não queria que a minha mãe, que a minha sogra, que os meus irmãos, que os meus sobrinhos sofressem antecipadamente, porque a gente já estava com essa carga, sofrendo demais. E aí eu toda semana estava vindo no posto acompanhado pelo outro médico também. E teve num dos dias que eu fui, que eu não estava me sentindo muito bem. E aí cheguei lá, a enfermeira me examinou e disse assim: Mayra, não posso te mandar para casa. Eu falei, mas eu tenho que dar aula. Ela disse, não, você não pode ir para o teu trabalho agora. Você precisa ir direto para o hospital. Conversei com o doutor e o doutor me pediu para você fazer uma ultrassom lá no hospital, que tem só lá no hospital, pra gente ver como que ela está, porque eu não me entendo, eu não posso te mandar para casa agora. Muito preocupada, eu e o meu esposo fomos até o hospital, chegamos lá, era por volta de umas 9 da manhã, e aí a gente consultou e era o mesmo médico. E aí eu falei para ele, olha, né, fui no posto e a enfermeira me disse que conversou com o médico me mandou vir para cá direto para fazer um exame, uma ultrassom mais precisa que tem só aqui no hospital e eu preciso fazer ela ainda hoje. Ele olhou para mim, não, vocês têm que se acostumar, você já sabe o que vai acontecer com ela, porque ele já sabia daí do caso, né? Aí o meu esposo falou assim, não interessa o que vai acontecer com ela, interessa que nós vamos lutar pela vida dela, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já tá fazendo tudo que pode para salvar a vida dela. E ele falou assim, mas não precisa fazer essa ultrassom. Aí eu olhei para ele e disse assim, olha, o senhor queira ou não, o senhor vai fazer a minha ultrassom, porque se o médico pediu é porque tem que ser feito. E aí ele foi e ele disse, então tá bom. Foi lá, fez o pedido da ultrassom, ele disse assim, doutor, aí ele ficou marcado para as 2 horas da tarde, para as 14 horas. Eu falei, então doutor, eu posso descer, porque era umas 9, 10 horas, nem me lembro mais, e depois eu retorno, porque o interesse era meu de saber se a minha filha estava bem ou não, então óbvio que eu estaria lá pontualmente no horário que estava marcado. E ele olhou para mim e disse assim, não, você quer fazer a ultrassom, você vai sentar e vai ficar esperando aí.
E aí a gente ficou. Para vocês terem uma ideia, eu saí de lá, era 16 horas e pouquinho. E a minha consulta em Florianópolis era para ser marcada uma semana e meia depois. E naquele mesmo dia, eu não sei o que aconteceu lá, que eles marcaram errado. E daí a moça falou assim, olha, a tua consulta é amanhã em Florianópolis. E eu tava no hospital. E eu disse, mas, gente, a médica pediu pra marcar pra semana que vem. E aí ela disse assim, não, mas só que agora tá marcado pra amanhã, você tem que ir amanhã. Foi aquela correria. Eu pedi pro meu marido descer, buscar o encaminhamento, porque a gente tinha que estar lá. Fomos com o carro próprio. E aí ele me dispensou às 16 horas com a ultrassom, dizendo que tava tudo ok. E aí a gente foi para Florianópolis no outro dia. Chegamos em Florianópolis, a gente estava pensando aqui em se mudar por um período em Florianópolis, porque a partir dessa data eu teria que estar constantemente no hospital acompanhando, então não teria como seguir longas viagens mais. E a gente foi pensando como é que a gente ia fazer, como que a gente ia falar para as crianças, como que a gente ia falar para nossa família, para as pessoas que estavam à nossa volta, né? De tudo que ia acontecer, porque eu sabia que se ela viesse a nascer, ela ia ter que ficar numa UTI, eu ia ter que ficar lá. E o meu coração chorando, porque eu tinha meus outros filhos aqui também e estava todo mundo muito feliz em esperar que ela nascesse, né? Esperando que ela viesse a nascer. E naquela ida para Florianópolis, a gente orou muito, a gente rezou muito, a gente, né, fez tudo que tinha que ser feito. Fizemos a ultrassom lá e pasme, lá na ultrassom apareceu que ela estava agitadinha, apesar do rim com a dilatação, do coração com um pouquinho de desvio. Aparentemente ela estava bem, ela estava com os 5 dedinhos na mão, os pezinhos tudo certinho, rostinho ali, tudo certo, só não estava ganhando muito peso. Então a médica disse para mim assim, Mayra, não precisa então você voltar no dia 1º, isso era no dia... eu ia voltar dia 1º de novembro e a gente estava lá no dia 16 de outubro. Ela disse assim, então eu vou colocar para vocês virem dia 1º, daí vocês já, né, verificam se vocês vão ficar por aqui, porque o nascimento dela era para acontecer em dezembro. Então a gente tinha que tentar levar ela até o máximo que pudesse. E não apareceu, tava tudo bem, mandou nós para casa, de volta, a gente voltamos embora, tudo certo. E daí ela me falou, qualquer coisa você volta para cá de novo, né? Aí até perguntei para ela, mas se eu passar mal, estourar a bolsa, porque eu não sei, eu nunca tive parto normal. O que eu vou fazer? O que eu faço? O que eu vou fazer? E ela disse assim, não, você já está sendo atendida aqui pelo hospital HU de Florianópolis, né? E a gente já colocou aqui na tua carteirinha que o teu caso é um caso de urgência. Ai, eu vim pra cá, mas o meu coração, sabe, eu me bloqueei para não sofrer tanto. Então, dava minhas aulas, fazia tudo que tinha que fazer, voltava para casa, orava. No domingo eu vim pro espaço, almoçamos, vim pro espaço, organizei as coisas, voltei para casa e a Hannah não estava mais mexendo e aquilo estava me incomodando, mas eu pensei comigo, é porque eu devo estar nervosa ou algo nesse sentido, né? Conversei com a minha tia que foi me visitar, me levou um presente para ela, enfim, e aquilo nada passava. Na segunda-feira de manhã cedo eu acordei e falei pro meu esposo, eu vou no posto, vou ver como que tá a Hannah, porque ela não tá mais mexendo, tá estranho. Daí o Rony até disse pra mim assim, Mayra, mas é normal, você viu que a médica falou, porque ela é um bebê pequeno, enfim, e você tá bastante agitada, talvez seja por isso. As crianças foram pra escola e eu fui pro posto. Chegando no posto, a gente viu os batimentos cardíacos dela e tava 135, 132, se eu não me engano. Aí o enfermeiro falou pra mim assim, olha, Mayra, fique tranquila, né, tá batendo, né, tá um pouco mais fraco, mas tá dentro do controle, não se preocupe. Fui para casa, almocei, vim da aula, fiquei até umas horas,
Aí 7h30 da noite falei para uma mãe, olha mãe, eu vou deixar com uma outra prof, mas amanhã eu volto para dar aula para aluna, né? Vou para casa, eu preciso resolver umas coisas. Fui para casa, fiquei quieta, comi um chocolate, eu jantei, deitei de lado e nada, conversei, orei. E aquela noite eu tinha a impressão que estava uma bola gigante na minha barriga, mas que não tinha nada mais lá dentro. Acordamos 5h30 da manhã e falei pro meu esposo, ele ia viajar naquele dia. Eu disse, eu vou no posto de novo. Ele disse, mas você foi ontem. Eu disse, mas eu vou de novo. Não tô sentindo a Hannah mexer, tá estranho. Passei a roupa das crianças para ir pra escola, foram pra escola, deram um beijo na barriga, todos felizes, né? Porque imagina, ainda não tava previsto o parto dela ainda ali, né? E aí o Rony disse assim, olha, eu vou viajar então, né, porque eu tenho que trabalhar e vamos se ajustar aqui, porque depois, a hora que ela vier, a gente não sabe quando que a gente vai retornar ao trabalho. E eu fui pro quarto, né, e é um testemunho muito forte. Quando eu fui pro quarto, não sei dizer o que eu senti, mas eu vim na cozinha e falei pra ele, viu amor, vamos comigo, depois você vai trabalhar, depois você viaja. Ele, não, claro, eu vou com você sim. Arrumei as coisas e fomos pro posto. Chegando lá no posto, a enfermeira que nos atendia, ela já conhecia nosso caso, então eu falei, olha, não tô sentindo ela mexer, não tô sentindo nada. Ela disse assim pra mim, deite aqui. Quando eu deitei, ela colocou pra ver o coraçãozinho dela e não achava. Na hora eu disse pra ela assim, olha, não tá normal. Aí ela olhou pro meu marido olhou pra ela, e o Rony disse assim, não, é porque você deve estar nervosa. Aí ela disse assim pra mim, ela me passou na frente de todo mundo pra fazer ultrassom. E quando eu deitei pra fazer ultrassom, o médico ali que tava atendendo, agora eu não sei como é que fala o nome, enfim, ele falou pra mim assim, o que é que ela tinha mesmo? O que é que ela tinha mesmo? E aí quando eu olhei pra tela, escureceu tudo, ficou tudo preto. Aí ele olhou pra mim e disse assim, ela faleceu? Foi um desespero total, a gente saiu, acho que assustei todo mundo que estava ali, gestante, chorando muito, fomos direto pro hospital, desesperada, né, porque não tinha o que fazer, né, eu passei no posto e depois do posto eu vinha para dar aula. Chegamos no hospital, a médica foi me atender, ficamos ali então esperando mais um tempo lá, depois que a médica veio para nos atender, a médica plantonista, e aí começou o testemunho, né? E ela olhou para mim e disse assim, o que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu tinha uma filha, a minha bebê tem uma síndrome rara, e eu acabei de chegar do posto, e ela faleceu. Trouxe as papeladas, tudo, né, orientando. Aí ela olhou para mim e disse assim, então a gente vai te preparar e você vai fazer o parto induzido, que é o parto normal. Só que a gente não sabe quanto tempo vai levar para ela nascer. Pode ser que nasça agora, pode ser que leve uns 15 dias para nascer, porque vai ser um parto induzido. E eu me desesperei, eu falei, não, eu não vou fazer parto normal, eu não posso, eu tenho 3 cesáreas. E na época eu já sabia que com 3 cesáreas você não faz parto normal. Eu não sei nem o que é uma dor de parto, eu falei desesperada, eu falei, já não chega a dor, o sofrimento de tudo isso. Aí ela sentou, falou comigo, que tinha que ser o parto normal, porque a cesárea, a bebê já estava, né, em óbito, e ela tinha que salvar a minha vida, e que se eu fosse para cesárea, o risco era muito grande de talvez eu não voltar. E nisso foi aquela correria. Meu marido tentou ligar, né, ligou para Florianópolis, porque daí não estavam querendo me aceitar em Florianópolis, e a médica saiu, todo mundo saiu. Eu dobrei meu joelho na cadeira, e orei e pedi para Deus, para que Deus colocasse as mãos, né, que eu não tinha arrumado roupa, nada, porque tinha roupinhas compradas, mas não tinha feito a mala ainda, porque ainda faltava lá 1 mês e meio, 2 meses para a chegada dela. E nisso foi aquela loucura toda, né? Aí veio a médica, veio a enfermeira, conversaram comigo, meu marido tentou. Sei que resolveram que iam me mandar para Florianópolis, porque eu sabia. Eu perguntei para ela, se eu ficar
é você que vai fazer meu parto. Ela disse assim, olha, eu não posso te garantir. Se nascer agora, hoje, talvez seja eu. Senão vai trocar o plantão. E nessa troca de plantão, estaria provavelmente um ou aquele médico que tinha me atendido muito mal nas 2 vezes para fazer o parto dela. Então eu não quis, eu me desesperei, eu não quis, eu falei, eu não vou fazer, eu não quero, eu vou para Florianópolis, é lá que eu vou fazer meu parto. E assim o fez. Não sei o que aconteceu ao certo, mas eles conseguiram autorização para me levar para Florianópolis. Nisso eu liguei para minha irmã, contei para minha irmã que a bebê tinha falecido, para ela ir buscar as crianças na escola, porque eles não sabiam de nada. Pedi para ela arrumar a roupa da Hannah, arrumar a roupa do Rony, arrumar minha roupa, me mandar na mala, porque 1h da tarde a gente ia sair para ir para Florianópolis. E a escola, porque daí ninguém sabia, os professores não sabiam. O desespero bateu ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu tinha que me manter calma, tranquila, porque eu tava como uma bebê em óbito dentro da minha barriga. E assim o fez. As crianças chegaram, me abraçaram, eu não sabia se eu ia para Florianópolis e se eu voltaria viva. A gente se despediu das crianças, né? Eu não podia mostrar muita emoção ali no momento, porque 3, né? Eu tinha mais 3 filhos além da Hannah. E minha mãe desesperada, chorando muito, não estava entendendo, porque coitada, ela não sabia da síndrome, né? E eu também tinha muito medo de contar sobre a síndrome dela, então foi muito difícil. Meu irmão ficou desesperado, gravou o vídeo, muito desesperado. E depois eu fiquei sabendo, né, que no dia anterior uma moça faleceu e o bebê sobreviveu, mas a moça faleceu e deixou outros filhos, enfim. E a gente seguiu viagem. E eu na presença de Deus. Falei, Deus, eu achava que eu tinha controle de tudo, porque eu estava preparando tudo para deixar tudo certo. E não foi assim que aconteceu. E aí entreguei nas mãos de Deus a minha vida, a vida dos meus filhos, orando muito, todo mundo orando, mandando mensagem. Chegamos em Florianópolis, achei que ia ganhar a Hannah já imediatamente, que ia fazer cesárea lá. Chegamos lá, eles falaram, né, que era uma gestação delicada e que eles iam me preparar para o parto induzido, e eu fiquei mais desesperada porque eu achava que ia fazer cesárea. E eu falei, não, eu não posso ter parto normal, eu tenho 3 cesárea. E aí a médica, uma senhora muito querida, ela sentou na minha frente e disse assim, olha, meu amor, você já tá com a tua filha em óbito aí, a gente não sabe desde que hora, então nós precisamos fazer o parto induzido. Se você for para cesárea na situação que você tá, pode romper teu útero e você pode vir a óbito também, nós precisamos salvar a tua vida. Você não tem mais 3 filhos? Sim, eu tenho mais 3 filhos, então pensa neles agora, nesse momento. Tudo que você podia ter feito pela tua filha, você fez. E eu tava morrendo de medo, sem a minha mãe ali por perto, com meu marido segurando na minha mão. Eu falei pra ela, então tá bom. Ela disse, vocês devem estar muito cansados, emocionalmente, cansados da viagem. Eu vou mandar vocês pro quarto, daqui a pouco eles vão fazer todo o procedimento pra você. E a gente assim foi pro quarto. Quando chegamos no quarto, ficamos esperando, e nada. Passamos a madrugada e ninguém veio. Quando foi pela manhã, a gente estava esperando para fazer uma ultrassom e eu já estava nervosa porque a Hannah já estava em óbito desde, do dia anterior e nada se fazia, e trocou plantão. Quando chegou outro plantão, a moça entrou outros médicos, eles falaram assim, olha, a gente ia fazer a indução, mas não dá para fazer agora porque a médica que ia vir para fazer a tua ultrassom não veio ainda, ela só vem à tarde. Eu falei, como assim? Eu tô com minha filha em óbito na minha barriga desde ontem, eu vim em viagem. E aí ela disse, mas nós não temos o que fazer. Primeiro, nós vamos ter que ver como que tá a situação do teu útero, como que você tá, pra gente poder decidir qualquer coisa. E aí o desespero bateu. Eu pensei, eu vou morrer. Os meus filhos ficaram lá, a gente não teve a oportunidade de falar nada, de fazer nada. A escola, tudo, eu não sabia como que estava a situação aqui, o desespero lá, e nós não tínhamos o que fazer. E tivemos que esperar.
esperar. E mais uma vez Deus colocando. Tá tudo do meu controle. Vocês não têm controle. E aí, quando foi 1 da tarde, a gente foi para fazer a ultrassom. E a médica olhou para mim e disse assim: olha, Mayra, a decisão é tua. Mas é um risco para você fazer a cesárea. Nós não temos garantia. E a melhor opção nesse momento seria a indução. E aí eu chorei, o meu marido olhou para mim e disse assim: olha, se eu pudesse estar aí no teu lugar, eu estaria no teu lugar, mas eu não posso. Então, pelos nossos filhos que estão em Caçador, por nós, faça a indução. E aí eu falei assim: tá bem, vou fazer a indução. Fui muito nervosa, voltamos pro quarto para esperar a dita da indução, oramos muito, eu em pensamento, o Rony saiu fazer umas coisas que precisava fazer, voltava no hospital, o hospital assim, é um pessoal muito atencioso, mas o coração estava quebrantado, né? O medo de não voltar era muito grande, o medo de ver como que ia ser minha reação ao ver o nascimento da Hannah. E muita oração, muita oração, muita oração de tudo quanto é lado, de todas as pessoas. E quando foi 4 horas da tarde, trocou a equipe médica. E aí a médica abriu a cortina assim e disse: Mayra? Eu falei: sim. Ela disse assim: eles vão vir te arrumar daqui 20 minutos ou você vai pra cesárea. Eu falei: meu Deus do céu. Eu tava até então esperando para indução e sabendo que eu podia ficar de 1 até 15 dias no hospital da HU. E foi muito rápido, muito rápido. E naquilo já me trocaram, colocaram camisola. O meu marido veio, já colocou, entrou junto. Já me deram a anestesia, me colocaram sentada, então eu já estava meio que amortecida ali. E pasmem, que a médica principal, o nome dela era Hannah. E tinha uma equipe médica muito grande naquele centro cirúrgico e eu fui adormecendo, né? Parece que estava assim, estava em outro mundo, né? Era uma coisa muito louca. Eu sei que eu entrei para o momento da cirurgia, eles trabalharam muito, né? Eu lembro que a gente saiu, era 8 horas da noite, demorou bastante. Mas quando a Hannah nasceu, eu tava meio amortecida, que eu olhei para ela já tava toda muito roxinha e eu baquei. Eu só lembro que eu ouvi a médica falando que eles iam me dar alguma coisa na veia e que eu ia adormecer, mas que antes de finalizar eu acordaria. E assim aconteceu. Por eu ter entrado no Grupo Garça, pesquisado muito sobre a síndrome, ele sempre falava: olha, aproveite cada instante, cada momento do nascimento, de tudo da tua filha. Pegue, beije, abrace, fale o quanto você a ama. E quando eu voltei na maca, eles me perguntaram: você quer ela um pouco? Eu falei: eu quero ela. E aí eles me deram ela no colo. Eu peguei ela com muita, sentindo já um pouco daquelas dores, e eu fiquei com ela o tempo que eu quis. Eu acho que a gente saiu dela quase umas 22 horas, 23 horas, por aí. Foi muito emocionante. Aí eu entreguei ela pro meu esposo pegou ela, a gente devolveu ela lá pro hospital e fomos pro quarto. Naquela noite foi uma noite bem difícil, mas eu consegui daí dormir um pouco. Acordei com muitas dores. Foi uns amigos lá e que, através do meu cunhado, por indicação, evangélicos da Quadrangular, foram nos visitar, nos dar um apoio. E aí eu decidi que a gente ia cremar ela lá mesmo e não traria ela para cá, porque seria muito sofrimento trazer ela para cá. E aí a gente fez, a gente apresentou ela, e aí o meu esposo levou pro crematório.
Então, para mim, outubro, dia 24, é uma data de superação, é uma data que vai ficar para sempre na minha vida marcada. A Hannah Vitória veio para mudar a história da minha vida, veio para mudar o sentido do meu pensamento, de quem eu sou, do que eu vim fazer nessa terra. E eu entendi que nessa vida a gente tem propósitos na nossa vida, né? E o nosso propósito aqui tem que ser muito forte. Então, eu venho aqui para dizer para você, mãe, que às vezes, no seu entendimento, recebe uma notícia que seu filho, né, tão esperado, vai vir com algo raro, vai vir com uma síndrome, vai ter algo de diferente no seu corpo e você tem medo. Vai com medo, assuma com medo, não permita que tirem o filho de vocês, levem até o final. E a gente sabe de muitas histórias, a minha não foi possível, né, nascer com vida, mas eu sei e acredito muito em Deus, e eu acredito que tudo há um propósito. Então, a partir do momento que tem aquela sementinha na nossa barriga, já é vida. E a gente precisa lutar pela vida. Então, diga não ao aborto, não aceite, procure ajuda, seja forte e resiliente, ore muito, reze, peça a Deus, porque Ele vai dando sabedoria, Ele vai dando discernimento, Ele vai colocando pessoas maravilhosas no teu caminho que você vai entendendo que tudo tem um porquê. E aí eu compreendi com todas as letras que nós não temos controle de nada, que por mais que a gente tente deixar tudo dentro dos conformes, quem tem o controle da nossa vida é Deus. E as coisas foram andando conforme Deus ia moldando. E hoje eu estou aqui contando o meu testemunho viva, cuidando dos meus outros 3 filhos, com o sentimento de missão cumprida. Hannah vai estar sempre no nosso coração, na nossa vida, porque ela é a nossa filha, ela é o nosso amor verdadeiro. E é isso. Obrigada a você que até aqui chegou. Talvez para você esse testemunho de superação. Hannah, a gente tem um projeto lindo com o nome dela. Logo, logo a gente vai estar anunciando. Não vai demorar muito tempo, mas eu acredito que esse projeto lindo, maravilhoso que a gente tem em nome da Hannah vai servir para muitas famílias, muitas mãezinhas que vão precisar e que precisam desse suporte, desse apoio de todas nós. Meu muito obrigado.